Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante em recursos humanos. Portanto, se você trabalha com gestão de pessoas, trabalhe em RH, sinta-se à vontade, a casa é sua, faça parte da nossa comunidade. Aliás, falando em comunidade, fica o convite para você se inscrever tanto aqui no podcast, né, no link do nosso podcast, aí no tocador de sua preferência. Você pode estar escutando a gente no Spotify, pode estar escutando a gente no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, não importa. Fica a dica para você se inscrever, assim sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece logo na página inicial do seu tocador de podcast. Mas também fica a dica para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, tem a comunidade, por isso que eu lembrei de te convidar para essa comunidade, porque tem a comunidade do RH para você lá no LinkedIn, com mais de 70 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte disso tudo e trocar ideias com a gente, se conectar com a gente também, comigo, com a Gabi, com o Bruninho. Fica à vontade, porque a gente quer muito continuar construindo essas relações com vocês, com os nossos ouvintes, com a nossa audiência. Fique à vontade, portanto. A gente vai falar sobre upskilling e reskilling no episódio de hoje. A gente não tem falado tanto assim de treinamento e desenvolvimento ou de autodesenvolvimento e das competências necessárias para a gente manter-se relevante no mercado de trabalho atual. Portanto, essa é a nossa deixa para apresentar um pouquinho aqui a Mari Achuti, que é fundadora e CEO da Sputnik, que vai guiar a gente pela conversa de hoje sobre upskilling e reskilling. Eu dou as boas-vindas a Mari. Muito obrigado pela participação hoje, viu, Mari? Obrigada, Daniel. Um prazerzaço estar aqui. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho, participo e vai ser uma honra para mim poder trazer um pouco do nosso conhecimento enquanto escola dentro dos universos aí corporativos que a gente passa ao longo desses quase 10 anos de carreira. Muito obrigada pelo convite. Sensacional. A gente que agradece, o privilégio é nosso de contar com a sua participação, Mari. Participa hoje comigo também a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, Dan. Obrigada pelo convite. É um prazer, Mari. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Não é novidade que está todo mundo em dúvida, digamos assim, sobre as competências que devem ser desenvolvidas para que a gente possa se manter relevante, para que a gente possa se manter empregável, entre aspas, para que a gente possa, de fato, manter-se atualizado no mercado de trabalho. E todo mundo está pensando, como é que eu posso me desenvolver, como é que eu posso investir em autoconhecimento para chegar lá, né, para atingir esse próximo nível. E aí eu queria começar essa conversa convidando a Mari para nos dar conceito. Antes da gente entrar no bate-papo em si, queria que você falasse um pouquinho sobre upskilling e reskilling e de que maneira isso está impactando as organizações hoje em dia, Mari. Maravilha. É importante contextualizar, né? Porque por mais que sejam buzzwords e as buzzwords acabam entrando não necessariamente com o entendimento dentro do mundo corporativo, então acho super importante a gente trazer na raiz, né? Principalmente palavras em inglês como essas. Bom, upskilling nada mais é do que a gente aprender novas competências, né, além da que a gente já tem, para que a gente consiga otimizar o nosso desempenho profissional. O reskilling é também muito conhecido como reciclagem profissional, né? É a gente já utilizar de conteúdos, skills, técnicas, ferramentas que a gente já tenha e a gente vai reciclando ela ao longo do caminho. Talvez eu vou trazer aqui, ao longo da nossa conversa, Dani, um pouco sobre meta-skilling, que é uma palavra, né, uma expressão que a gente trouxe no nosso último relatório de tendência sobre educação corporativa, que a gente lançou no início desse ano, e que nada mais é do que a habilidade de se desenvolver. Né, um pouco o meta, ele traz muito esse prefixo, né, do aprender a aprender, é o que vem posterior ao desenvolvimento. Então, a gente incluiu essa habilidade
no nosso relatório, porque de nada adianta a gente falar de upskilling e reskilling se a gente não desenvolver como que isso vai acontecer na prática, né? Se a gente não desenvolver essa habilidade de se qualificar ao longo do caminho. Então, eu queria, para além dessas duas palavrinhas, colocar uma terceira aqui na nossa conversa. Eu acho muito relevante, Mari, que você traga isso, porque traz um sentimento de protagonismo para o próprio funcionário, né? Para a gente como profissional, na verdade, e não jogando toda a responsabilidade para a empresa ou para o RH como os responsáveis pelo desenvolvimento do capital humano. A gente, indivíduo, tem que ter o nosso papel nisso tudo. Aliás, eu acho que ele é o mais fundamental, é o mais protagonista de todos. Então, bem legal o conceito de meta-skilling também. E aí convido a Gabi para trazer os seus apontamentos e perguntas para a Mari também, Gabi. Legal, Dan, obrigada. Mari, até ainda dentro dos conceitos, eu tenho uma dúvida e duas dúvidas, na verdade. Você estava falando do upskilling, do reskilling. A gente pode pensar o reskilling como da pessoa se atualizar no mesmo cargo, ou o reskilling está relacionado com transição de carreira? Eu queria que você explicasse isso para os nossos ouvintes também. E se todos esses conceitos, né, até o novo que você apresentou, né, meta-skilling, todos eles são ligados com a ideia de lifelong learning, que é assim, né, a aprendizagem contínua, é por aí? Perfeito, com certeza. Bom, respondendo sobre o reskilling, certamente a gente pode usar o reskilling para as duas formas, né? Uma que é eu aqui, por exemplo, né? Eu sou uma educadora, eu trabalho com educação. Obviamente, eu vou estar ao longo da minha vida e ao longo da minha carreira me adaptando aos novos movimentos e aos novos formatos educacionais e vou precisar me desenvolver para que isso aconteça. Então, nessa forma, eu já vou estar trabalhando o meu reskilling, né? Eu vou, ao longo da mutação e da transformação da educação, eu preciso estar acompanhando esse processo e isso se dá em cima do reskilling. Sobre o lifelong learning, certamente, né? E aí, talvez trazendo uma contextualização para os nossos ouvintes que não conheçam, esse é um termo que a gente está usando muito nessa última década, né? Principalmente nesses últimos 5 anos, quando se trata de educação. E aí eu vou talvez abrir um parênteses aqui, mas eu acho importante porque ele é a raiz e a base de tudo, né? Principalmente em cima de conteúdos como esse que a gente está apresentando para quem está nos ouvindo. A gente sabe que a gente não foi educado, né? A nossa educação, ela tem uma base extremamente industrial, né? Extremamente fordista. As escolas, as universidades e os formatos tradicionais de educação, eles vieram de uma educação ainda muito linear, muito cartesiana, né? Muito reprodutiva, diferente dos conceitos que a gente precisa utilizar hoje no mundo totalmente digital, né? E totalmente tecnológico. Então, os profissionais de hoje, e obviamente, né, acho que a gente está aqui falando com eles têm um déficit, né? A gente, eu me coloco nessa sopa aí junto, a gente tem um gap muito grande entre o que a gente aprendeu e o que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia de trabalho e o que a gente vai precisar utilizar na nossa vida. Então, dentro desse movimento aí de como que a gente pode se reestabelecer enquanto profissional, entra o lifelong learning. O mundo né, já está numa profunda transformação e essa transformação não vai estagnar, pelo contrário, a transformação, né, vai viver aí grandes ondas exponenciais de mudança de estrutura mesmo, e isso impacta tanto nas estruturas corporativas, quanto nas estruturas sociais, quanto nas estruturas políticas, quanto nas estruturas de relação. E a gente vai precisar estar em busca de conhecimento para se reestabelecer e navegar essas ondas aí desse mundo complexo, né? Desse mundo bunny, não é nem VUCA. Então, o lifelong learning basicamente é isso, né? A habilidade de se desenvolver ao longo da vida. Eu já sei que eu estou falando um monte, mas eu não queria deixar de aproveitar uma fala que o Dani trouxe sobre o que eu
falei de meta-skilling, né? Dentro desse mundo onde a gente vai ficar constantemente aprendendo, uma das grandes fortes tendências em educação é a educação autodirigida. O que significa? Significa que a gente precisa ter o controle do que a gente vai aprender. Cai um formato extremamente industrial e antigo de uma educação onde a gente é passivo. A gente senta e recebe o que o professor, o que o diretor do curso, o que o RH, o que o meu diretor manda eu aprender. Dentro do processo de aprendizagem autodirigido, a gente precisa ser protagonista da nossa história e criar quais são os formatos, né, e o que a gente vai querer aprender. Então, queria muito conectar com essa fala do Dani, que para mim faz muito sentido quando se trata do meta-skilling. A gente vai precisar criar essas habilidades ao longo, né, da nossa jornada de conhecimento. Fantástico, Mari. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está chamando de futuro do trabalho, que na verdade já tem muito no presente, ou de tudo que a gente tem lido a respeito da importância da gente buscar novas competências, porque, de fato, aquilo que a gente sabe hoje não vai nos levar muito adiante no futuro, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Agora, eu queria voltar naquilo que você falou sobre o que a gente aprendeu, o que a gente vai precisar para executar as nossas funções normais e tal, e aquilo que a gente nem sabe que precisa aprender, que vai precisar aprender, até porque a gente não sabe exatamente o que vai estar executando profissionalmente daqui a alguns anos. E aí eu queria conectar isso, ou pelo menos estou elucubrando aqui que pode haver uma conexão com o papel do RH. Porque tudo isso que você trouxe, quando você falou do lifelong learning e da aprendizagem autodirigida e tudo mais, passa por uma mudança de padrão mental muito grande, né, Maria? A gente, de novo, eu concordo com você, a gente tem muitos gaps de skills, de habilidades e tudo mais. Alguns deles a gente nem sabe que esses gaps existem e tudo mais, mas a gente precisa, no mínimo, ter consciência de que a gente precisa se mexer, de que a gente precisa aprender o tempo todo e que a gente precisa tornar a educação um hábito. E não algo que, olha, eu vou fazer o cursinho, dura 6 meses, ponto, acabou, alguma coisa assim. Mas é algo diário, é algo habitual, de fato, cotidiano. E eu imagino que o RH possa ter um papel na educação do capital humano ou no despertar do capital humano para esse tipo de perfil, de abordagem junto à educação corporativa. Eu queria que você falasse um pouco realmente de como você vê o papel do RH daqui para frente nisso tudo, já que as pessoas têm que ser protagonistas do seu desenvolvimento. Mas o RH pode ser, de alguma forma, instrumental nisso tudo. Mas eu queria que você desse a sua visão. Maravilhoso. Não, certamente, assim, e o RH já se deu conta disso. Tem até um estudo do Man Group que saiu em 2020, foi até pré-pandemia, acho que pós-pandemia deve ter estudos ainda mais recentes, com números mais alarmantes ainda, sobre escassez de talentos, né? Esse estudo, ele mostrou que 54% das organizações de todo o mundo sentem o impacto da falta de trabalhadores com qualificações desejadas. Ou seja, as empresas estão com muita dificuldade de contratar. Muita. As empresas sentem uma escassez de talentos mesmo, né? Tanto internamente, dentro da sua força de trabalho, sentem falta de pessoas que estão, né, à frente, com protagonismo, com olhar de dono, com, né, as skills mais relevantes para as transformações que as organizações estão vivendo e para o protagonismo disso. Sim. E quem está contratando gente fora também está sentindo falta de gente boa, né? Gente apta, gente com essas qualificações. Por que eu trago esse dado, Daniel e Gabriela? Porque, para mim, já se foi o tempo em que a gente resolvia todos os problemas organizacionais contratando pessoas, né? Até há pouco tempo atrás, a gente tinha desafios de dizer, então eu vou chamar alguém, e a gente tinha muito a falsa ideia de que a pessoa que ia entrar dentro da organização ia resolver todos os problemas daquela organização.
Isso não acontece mais, primeiro porque cada organização tem uma cultura, tem um sotaque, tem um desafio, então muitas vezes a solução está dentro da organização e não necessariamente fora, e porque está difícil, de fato, contratar gente que vá, né, sentar dentro de uma cadeira e resolver todos esses problemas. E a mesma coisa dentro das organizações, a gente, né, tá com dificuldade de reter talentos, e as pessoas que estão dentro de um processo de desenvolvimento, muitas vezes, né, a gente vai precisar dar uma forcinha para que vire um talento. Então, para mim, certamente esse é o papel, né, que a área de RH, que será muito assertiva, é uma área de RH que, de fato, vai encarar esse processo de desenvolvimento como algo cultural, né, dentro da organização. Não é um momento, não é um projeto, não é uma academia corporativa que vai transformar e desenvolver o seu time e os seus líderes. É, de fato, criar uma cultura de aprendizagem e criar a noção de que aquela empresa é uma escola. No ano passado, a gente falou muito sobre isso dentro da Sputnik, sobre empresa-escola, né? O papel dessa empresa desenvolver. E aí, quando a gente fala de empresa-escola, para além do seu público interno, inclusive olhando para outros stakeholders, como cadeia produtiva, fornecedores, consumidores, né? A gente tem alguns cases aí no mercado, o iFood, Nubank, que começaram a desenvolver as suas escolas internas, né? Eu vou pegar aqui meu time e vou desenvolver, mas eu vou desenvolver também o meu motoboy, eu vou desenvolver também o restaurante, eu vou no Nubank, né? Eu vou desenvolver o meu consumidor final para ele ter mais noção de finanças. Então, eu acho que o RH de hoje que olha para a educação, ele olha para essa oportunidade e até eu digo que uma obrigação, né? Quase que social das empresas em entregar para a sociedade a educação, né? Como base. Então, eu acho que o RH mais assertivo é o RH que vai entender isso para além de um projeto e muito mais como uma cultura mesmo. E vai colher os frutos disso, né? Só para terminar, vai colher os frutos disso, porque vai ter capacity, né, com skills mais desenvolvidas para os problemas que a gente tem hoje. Com certeza. Mária, mas ainda nessa linha, até pegando o que o Dan comentou antes sobre o protagonismo do colaborador na sua própria educação, você também falou da importância da educação autodirigida, então tem aí o protagonismo e o colaborador entendendo o que é importante para ele, quando é importante, quando se reciclar, enfim, ele precisa estar à frente, né, do seu próprio conhecimento, da sua própria educação. Mas eu queria entender, a gente estava falando sobre isso agora, o papel da empresa, e agora a gente falou do RH, nessa parte da cultura, de entendimento da cultura, passar para os gestores e lideranças. Na prática, né, no dia a dia, como que os gestores e lideranças podem desenvolver, por meio de estratégias, né, os profissionais de sua equipe, por meio do reskilling e upskilling? E aí eu queria perguntar se as lideranças, acho que até foi no próprio report que você comentou que vocês fizeram esse ano, né, de tendências, que, se eu não me engano, vocês falaram que eles estão se desviando um pouco mais das soluções de prateleira, né? Aquele fazer por fazer, né? Treinar para cumprir tabela. Você acha que o caminho é personalizar? Como que os gestores, as lideranças podem oferecer, assim, algo que seja eficiente e não, assim, fiz, assim, cumpri, tá feito, mas que seja realmente efetivo aquilo que você falou, para olhar para dentro de casa, entender o que eles estão precisando, isso impacta no negócio, isso impacta na cadeia produtiva, enfim, né, não simplesmente aqui, né, e fiz e não teve efeito. Mas eu queria entender um pouquinho, assim, na prática, né, no dia a dia, como esses dois conceitos podem ser aplicados por meio de ações, estratégias, seja da menor, seja de uma maior, como você fala de uma escola, enfim. Perfeito. Eu acho que sim, existem muitas formas de fazer isso acontecer, né? Seja com capacitação e jornadas de aprendizagem mais pontuais, seja com metas, talvez, né? De, poxa, a gente vai... Esse aqui é um desafio da nossa organização agora. Quem está desenvolvido, quem precisa se desenvolver. Então, é importante ter muito um alinhamento, né? Para que o time veja sentido naquilo. Então, os formatos podem ser muitos.
eles só vão funcionar, e aí eu acho que cruzando um pouco com essa tendência que a gente falou, Gabriela, quando o aluno, né, ou o profissional coloca intenção. Essa é a primeira tendência que a gente colocou, que é intencionalidade. O que significa isso? Significa que a gente pode gastar milhões dentro da nossa empresa com treinamentos, uma palavra que eu detesto, porque treinamento é muito industrial, né? De eu vou treinar alguém a fazer algo da mesma forma como eu gostaria. Mas não adianta eu gastar milhões com jornadas de aprendizagem se as pessoas não entenderem que aquilo é necessário, né? E por que a gente coloca intencionalidade como essa palavra? Porque o aprendizado ele só acontece quando tem intenção. Se eu coloco intenção no que eu estou vivendo, aquilo de fato vai virar um aprendizado. Se eu não colocar intenção no que eu estou absorvendo, no que eu estou consumindo, aquilo é só infoxicação. É só conteúdo que eu vou escutar, ouvir, ou vou fingir que eu estou escutando, ouvindo, e minha atenção vai estar em outro lugar. Então, ainda muitos RHs, né, ou times de T&D ainda caem num padrão muito, né, old school da educação, no sentido de que a gente, né, ainda é muito mecânico nesse sentido, de achar que, nossa, eu vou contratar aqui metodologias ágeis para minha empresa, porque é a buzzword do momento e faz sentido, vou gastar milhões, né, milhares de reais para fazer essa capacitação, esse treinamento, vou convidar aqui todos os meus líderes para aprender sobre mindset ágil, e às vezes mindset ágil não cabe dentro daquela organização. Uhum. Ou não faz sentido para aquele time. Então, para mim, o ponto de partida, independente do formato, é a gente trazer intenção para aquilo. Como que a gente faz para trazer intenção para aquilo? Tá alinhado com as métricas, né, da empresa, do tipo assim, olha, a gente tem um desafio. O desafio é, sei lá, um desafio estratégico da empresa, daqui a 3 anos a gente precisa crescer nisso, a gente precisa estar trabalhando ESG naquilo, a gente precisa estar com um time de pessoas... Enfim, trazer indicadores, KPIs ou QRs, métricas, né, que tragam essa noção de alinhamento. O time tendo essa clareza, quando a gente convida eles para fazer parte da construção do que vai desenvolver, do que eles vão aprender, primeiro que eles já fazem parte do processo, e aí eles já vão entrar com um engajamento muito diferente. Hoje eu estou vivendo isso em uma grande empresa agora, que a gente está construindo para eles uma capacitação de comunicação, de marketing, para o time de digital deles. Primeiro ponto, hoje, enquanto eu estava falando com vocês aqui, eu já comecei a ver que está chegando para mim as respostas de um formulário que a gente mandou para eles de o que vocês querem aprender. Né? Não adianta eu criar o que eles querem, o que eles precisam aprender. Óbvio que eu vou dar o direcionador, né? Eu acho que tem aí grandes inteligências de curadoria que a gente e o próprio RH tem de alinhamento com a empresa, mas a gente precisa colocar eles nessa construção. Porque aí eu trago essa intencionalidade, eles vão entender o porquê que eles estão participando daquilo. Eu vou colocar a intenção porque eu vou precisar lá na frente entregar esse processo. Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim, de a gente retomar, né? O investimento vira algo muito mais tangível. Os alunos participam daquilo com uma outra energia e com outro engajamento, e a organização ganha, né, por estar alinhado com eles desde a base o que eles precisam entregar. Ô Mari, perfeito. Intenção é a base para que a coisa comece a evoluir, para que a coisa comece a avançar, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista individual mesmo. Agora, eu queria te convidar para falar um pouquinho das competências em si que são mais relevantes dentro dos conceitos de upskilling e reskilling. Claro que não é receita de bolo, claro que depende da realidade organizacional, do segmento de atuação, de um monte de coisa, mas eu imagino que, principalmente falando de soft skills, mais do que hard skills, há algumas competências que são comuns, digamos assim, ou que tendem a ser comuns do ponto de vista da demanda no mercado de trabalho daqui para frente. Você
Você consegue listar algumas para a gente, até para a nossa audiência também ter alguns caminhos para seguir, algumas dicas para seguir a partir desse episódio? Perfeito, Daniel. Para mim, acho que o que você falou faz, né, primeiro ponto de grande atenção eu acho que as soft skills hoje estão num protagonismo muito interessante em relação às habilidades do profissional do futuro, né, diante das hard skills. Por que isso acontece? Porque a nossa geração, ela foi educada muito numa base de hard skills, né, de habilidades técnicas. As habilidades socioemocionais foram pouquíssimo trabalhadas. Então, a gente vê hoje um grande foco, né? Um grande momento onde as empresas estão precisando desenvolver essas soft skills. Indo direto, né, para as habilidades do profissional do futuro, eu uso duas grandes bases, tá, para essas listas de novos nomes. Um é um estudo que saiu da McKinsey no final do ano passado, que é, né, as habilidades do profissional do futuro, onde falou muito e tangenciou muito essa discussão de upskilling e reskilling. Eles traçaram 56 habilidades do profissional do futuro, e óbvio que eu não vou passar por essas 56. Eles dividiram essas 56 em 3 grandes critérios, tá? O primeiro critério era que a gente precisa agregar valor para além do que já pode ser feito pelas máquinas. O segundo critério é que a gente precisa operar no ambiente digital, e aí eu abro um parênteses aqui que pré-pandemia a gente falava que a gente já estava, né, fazendo a revolução tecnológica dentro das transformação digital. Transformação digital. E, de fato, a gente viu que a gente não estava vivendo isso. Então, hoje, né, segundo esse estudo, a gente precisa, de fato, operar nesse ambiente digital e ter essa fluência tecnológica. E o terceiro é que a gente vai precisar se adaptar de forma contínua a novas formas de trabalho e as ocupações. Dentro desses 3 grandes critérios, a McKinsey traçou 4 grandes grupos, né, de habilidades do profissional do futuro. A primeira dela é a cognitiva. Então, dentro dessa cognitiva tem pensamento crítico, novas formas de trabalho, flexibilidade cognitiva e mental, criatividade, imaginação, adaptabilidade, adaptação pelo crescimento, a própria comunicação, né, storytelling, comunicação em público, enfim, várias formas de se comunicar. A segunda delas é interpessoal, então algumas técnicas, né, para a gente desenvolver empatia, humildade, sociabilidade, algumas formas de a gente resolver conflitos, de a gente ficar empoderado, né, ou ser empoderado, de a gente trabalhar a colaboração, coaching. O terceiro grande pilar desse estudo é o self-leadership, que nada mais é do que o eu vou me liderar, né? Então, eu gosto muito do alta direção, né? Alta direção. Eu gosto muito porque eu acho que cruza, inclusive, um pouco com a nossa conversa, né? De que a gente vai precisar pegar as rédeas da nossa carreira, né? Da nossa vida. Não adianta a gente ficar esperando que alguém vá fazer algo pela gente. A gente vai precisar fazer pela gente mesmo. Então, dentro, né, do self-leadership tem o empreendedorismo, a energia, a paixão, o otimismo, né, a direção que a gente vai dar, a inovação, a gente, enfim, né, a gente vai precisar trabalhar nessas incertezas da vida, mas com a liderança de que o bastão da nossa vida é nosso. Eu gosto bastante do self-leadership. E o quarto e último pilar dessas habilidades, né, do futuro, segundo a McKinsey, é o digital. Então, a fluência digital, né, a gente trabalhar esse letramento digital, essa habilidade da gente se desenvolver, né, até estudar sobre, até as formas que a colaboração digital impactam o nosso trabalho, porque tem novos formatos de trabalho hoje que vêm e são oriundas
do digital. Obviamente, né, algumas coisas de programação, então aqui entra uma parte um pouco mais técnica, né, e mais de hard skills, mas que a gente vai ter que encarar, né? Acho que tem cibersegurança, a própria inteligência artificial, que eu acho que foi muito pauta nessas últimas semanas em função do chat GPT, né? Que a gente vai precisar encarar isso e aprender sobre. Então, essas foram as grandes 4 temáticas que a McKinsey trouxe em relação ao profissional do futuro. A segunda vertente, né, e literatura que eu busco quando se vai trabalhar de skills do profissional é a que o Fórum Econômico Mundial traz, e eu acho que ela é inclusive uma base acadêmica que muitas empresas e muitas escolas olham, então ela pode até soar óbvio, mas ao mesmo tempo eu acho que ela acaba ditando o mercado como um todo, e basicamente são 15, tá, essas habilidades que o Fórum Econômico Mundial traz, que é pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado, e aqui abre um parênteses que a gente falou bastante sobre isso, né? A gente vai ter que ter uma aprendizagem ativa e a gente vai ter que ter estratégias do nosso aprendizado para que ele aconteça. Exato. Resolução de problemas, e eu amo esse porque nada mais é do que a gente passa o dia inteiro, né, resolvendo problemas, e a gente vai ter que aprender sobre isso. Pensamento crítico, criatividade, liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologias, programação, sim, a gente vai ter que encarar esse monstro para muitas pessoas e aprender, mesmo que minimamente, a programar. Resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio lógico, inteligência emocional, experiência do usuário, o ser orientado ao servir, né, o foco ao cliente. O 14º é análise e avaliação de sistemas, e o 15º e último é persuasão e negociação. Então, essas são as 15 habilidades que o Fórum Econômico Mundial nos traz. Uau, fantástico. Temos muita lição de casa para fazer. Muita coisa para fazer aí. Eu comecei a me programar aqui, que eu vou começar reaprendendo ou aprender daqui para frente. Mari, fantástico, obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento e um pouquinho da sua experiência com a gente também. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e desejar muito sucesso para você. Ai, obrigada, foi um prazer, espero, né, que os ouvintes e vocês tenham gostado. Acho que fica aqui o meu convite a gente ter vontade, ter tesão, sabe? Ter intenção na nossa vida e seguir nesse processo de aprender e não só consumir, né? A gente vive aí a era da informação e de nada adianta a gente consumir quase que diariamente, né? Ficar exaustos e de fato não colocar pensamento crítico no que a gente aprende. E é isso, vamos voltar a ter vontade de ser curiosos pela vida, porque a gente nasce curioso, as crianças são seres extremamente curiosos e a gente vai perdendo essa vontade de aprender. E depende da gente. Então fica o meu convite aqui, muito obrigada. Que demais é que a gente possa construir algo a partir disso também. Eu agradeço também a Gabi, viu, Gabi, por você ter participado hoje com a gente. Obrigada, Dani. Que esse podcast também seja uma forma, né, das pessoas aprenderem, enfim, de se capacitarem. Acho que o podcast, os conteúdos ajudam muito nesse sentido. Então, obrigada, Dan, pelo convite. Obrigada, Mari. Foi um prazer. E aí, curtindo o nosso bate-papo de hoje com a Mari Achuti. Ela é fundadora e CEO da Sputnik, e quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora da plataforma de conteúdo RH Pra Você. Fica o convite, inclusive, para você acessar o rhpravocê.com.br, e eu aproveito para renovar o convite para seguir o RH Pra Você nas redes sociais e para você também assinar o feed do nosso podcast por aí. É inspirador o nosso bate-papo de hoje, né? Acho que a gente pode sair desse podcast com uma centelha para, de fato, buscar ativamente mais conhecimento, uma educação autodirigida, entendendo que a gente é protagonista daquele profissional que a gente vai
ser daqui para frente, que a gente será nos próximos anos. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia por hoje, desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.